7 raios de luz emanavam do corpo de verdadeira ilusão. Esta é a espada, e 10 de Damasco. 7 espadas. Espada de flor de Damasco, decapitando aquele grande show desencadeado. Ele foi atingido seu corpo e as roupas foram arruinadas. Rapidamente perdeu a consciência e desmaiou no campo. As pétalas de flores ainda estavam voando no ar, fazendo as pessoas que vieram ver a agitação admirarem. Até flores de Damasco apareceram. Chama Yang sorriu, feliz, e assentiu bem. Verdadeiramente o verdadeiro poder da Oshensor. Ele elogiou em voz alta que o tio Bic mostrou jogar muito bem. Ali, John tá tendo um pouco de dificuldade. Mas espere, por que todos vocês vêm até mim? Eu sou o mais fraco. Vocês não podem competir com o tio Big mostrado. Mas você deve tentar a segunda pessoa mais forte. Um artista marcial imediatamente perguntou: quem é a segunda pessoa mais forte? Ele apontou em uma direção. Ali, veja onde ele está. Apenas um lugar, nevado. Ela está lutando. Mas cada movimento é sem falhas, fazendo com que o artista marcial recuasse com dificuldade. Toda vez que a espada é balançada, ela balança como uma dança. Descobrindo alguém se esgueirando por trás. Lula Twitch tem um corpo flexível. Imediatamente se curvou para se esquivar da espada. Pernas varridas em um ângulo de 180 graus. Para varrer seus pés. Então, cortado com uma espada semicircular para derrotar todos eles. Vários outros artistas marciais estavam assistindo e ficou parado por alguns segundos. Grande Show perguntou: você ainda planeja continuar lutando? As artes marciais falharam. Se você não levar a pessoa ferida para tratamento, haverá um assassinato. As coisas aqui não são tão ruins que vocês estão abandonando seus colegas discípulos. Levar a pessoa ferida para tratamento. Então, não Duang, saia e retornar à estação de despacho. Nós já ganhamos, ouvindo que eles não tinham escolha a não ser sair. Aqueles que não estão feridos, ajude aqueles deitados no chão a se levantarem. Quem ainda pode andar, por favor me ajude. Mas quem perder a consciência será carregado. Antes de deixar a verdade ilusória, acordei e disse: perdemos aqui hoje porque nossa força não é igual. Eles mostraram imediatamente enfatizado. Você não tem permissão para tocar no gemido mais. Desde que você falhou. Não siga o mesmo caminho novamente da próxima vez. E envergonhar as artes marciais. Vá para casa. Eles caminharam para casa distraidamente, passando pela multidão de pessoas. Os sons da conversa Wei-san reapareceram. Era verdade que eles haviam derrotado as artes marciais, que estavam protegendo o On-Man. Bem, On-Man é a família de Oa-san. Então é natural que eles protejam On-Man.
O filho de Loki colocou sua espada em sua bainha. Virou-se e caminhou em direção à montanha Weilep. Para anunciar, o mestre da seita não o decepcionou H. Uau, é seguro. Agora. Neste ponto ele não pôde deixar de chorar. Rapidamente segurando minhas mãos e curvando-se. Para expressar minha gratidão em nome de Ho e Mon. Eu realmente aprecio o coração de Ron filho. Vocês protegeram todo o nosso gemido. Independentemente do perigo. Muito obrigado. Assim que ele terminar de falar, ele e os três também apertaram as mãos. E respondeu: Mestre da seita disse muito. Isso é o que devemos fazer na lavagem. Volta do caminho. Explodiu em lágrimas e rapidamente cobriu o rosto com as mãos. Chan Yang caiu na gargalhada e exclamou: Foi tão comovente! Naquele dia, o céu estava estranhamente azul, enquanto o vento soprava. Pétalas de damasco soprou, suavemente. Naquele dia, o mestre da pseudo-seita recebeu convidados até tarde da noite, parabenizando o mestre da pseudo-seita. Ele contribuiu muito para o filho A no passado. E agora ele foi recompensado. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Quando todos disseram adeus, ele ainda baixou a cabeça sozinho no quintal, olhando para o céu e pensando: esse dia finalmente chegou. Montanhas inteiras parecem ter perecido. Mas mais uma vez surgiu. Eles viajaram milhares de quilômetros para vir aqui. Para nos ajudar. O que meu pai disse não estava errado. Atrás de mim vieram barulhos altos. Ele se virou para olhar para o salão do palácio ainda iluminado. Havia os discípulos do Sol ou A, que ajudou a proteger o A no gemido onde eu morava. Agora mesmo, eles devem estar muito felizes em vencer suas artes marciais. Temos que ir agradecê-los e pedir desculpas a eles. Houve momentos em que eu não confiei neles. E houve momentos em que fiquei com raiva e levantei minha voz para eles. Devemos também falar sobre o futuro de Roen Gemido. Após este incidente, também devemos compartilhar algumas bebidas com eles, para comemorar esta vitória. No entanto, quando ele chegou à porta da frente da sala, ele não ouviu risos alegres, mas gritos bastante indefesos bloqueados ali. Caminho. Colo Filho alegremente abriu a porta e cumprimentou a todos. Mas ele rapidamente congelou esse cara louco. O que você está fazendo? Prenda rapidamente esse garoto. Por dentro, tudo estava uma bagunça. Pratos quebrados estavam por todo o chão. Chan Mayang estava correndo e pulando em todos os lugares. E os outros caíram no chão, impotentes. Pegá-lo, não o deixe escapar. Jogul pulou e agarrou sua perna, prestes a gritar que ele o pegou. Então Chan Yan o libertou, fazendo com que ele agarrasse o sapo e caísse para trás. Bique Mostrado tentou persuadir Chan Yon a se acalmar. A seita de artes marciais falhou, podemos parar por aqui.
Precisamos voltar ao Oa, filho, para obedecer às ordens do mestre da seita. Quando ele saiu, ele também me disse para não causar problemas. Chan Yan, agora vestindo a roupa ninja de antes. E respondeu sim. O trabalho em Hoomon, os irmãos e tios mais velhos já terminaram. Não há necessidade de prestar atenção em meu negócio mais, embora a batalha com as artes marciais está em andamento. Nós ganhamos tudo, parece estar bem? Exceto Joe Gul, você ainda é ruim, hein? Por que estou sozinho? Chan Yang puxou sua máscara e disse: agora é meu trabalho fazer. Depois de dizer que ele usou seu ataque leve para desaparecer, em um instante, a boca riu com uma voz estranha. Correndo para a noite. Deixando a sala surrada e devastada. A porta caiu. E o mestre pseudosecto foi apressado tão rapidamente que ele caiu para um canto desesperado e terminou. Wei Lishan não entendeu nada. Olhos perplexos olharam para o resto da sala. Ele chorou secretamente, pai. Você provavelmente não poderia prever uma situação como esta. Na estrada da montanha de volta às artes marciais, a perna ilusória foi colocada em um carrinho, para os discípulos recuarem. Ele ficou imóvel? Seus olhos olharam para o céu estrelado cheio de confiança. Chan, preocupado, perguntou se o irmão mais velho ouviu o que ele disse. Estamos voltando para a montanha de artes marciais. Ele então se sentou cheio de dúvidas, se perguntando por quê. Quanto a isso, como Ho tá gemendo. Assim que ele se sentou, seu peito doeu de dor. A imagem mostrado balançando sua espada brilhou em sua mente. Só então ele caiu em si. Suas mãos agarraram seu peito. Nós perdemos. Quanto às torres, Temple Shanfu respondeu. Eu disse a eles para deixar Nam Dueng. Eu disse isso a eles, em nome do meu irmão mais velho. Shan Wan inclinou a cabeça, seu coração cheio de autoculpa. Eu falhei, isso é um insulto às artes marciais. Embora eu tenha preparado um adiantamento, e usou muitas maneiras de lidar com o filho Ó. Eu não pensei que iria falhar. Agora minha reputação marcial foi danificada. E eu não tenho cara de ver vocês de novo. Mestre aqui! Pediu o propósito de vir para Naanduan Sor de si. Ele chamou Shan Fu. O irmão mais velho. Eu volto rapidamente para a estação de artes marciais. Para relatar a situação, não podemos voltar assim. Vamos ficar em algum lugar e esperar. Instruções do mestre da SEC. De repente uma voz soou: qual é a necessidade? Um Chan solto olhou para cima com surpresa. Tio mestre, inabalável. Ele pulou daquele penhasco. Vo Chan, o discípulo de primeira geração de artes marciais.
Vó 2. Juniores. Suas artes marciais atingiram o nível de especialista. Esgrima é uma das artes marciais 3 espadas. Tio Shan. Por que ele veio para Namduang? Ele foi até ele e perguntou: Vocês estão bastante surpresos porque tô aqui certo. Os líderes da julgamento de causa e efeito não tá errado. Vocês falharam certo. Há tantos de vocês sendo atacados, há tantas pessoas sozinho vindo, ou a ajuda de outra força. Shan Noise abaixou a cabeça, mas ainda contou tudo. Depois de ouvir todo o incidente, concluí sem hesitar. Eu tentei de muitas maneiras, mas não posso derrotar seu filho. Ele assentiu, sim. Esse fracasso é o seu fracasso. Sua honra após este tempo. Ele interrompeu, você acha que é tão simples. Esse não é o caso, se eu tivesse feito um ato desprezível. O mundo das artes marciais não só me amaldiçoaria, mas também implicar as artes marciais, que teria afetado a reputação das artes marciais. Eu não entenderia. Me desculpe, tá tudo bem. É feito não mais falar. Por enquanto, vamos ignorar a luta por território na Indonésia. Chen Lin olhou para ele surpreso. Embora Vin tenha explicado, já que não funcionou. Devemos apontar para o nosso objetivo, que é a semente da espada que ele vagou. Deixa a espada semear a localização exata daquele lugar. Nós não investigamos ainda. Não é por isso que precisamos ocupar a região sul ou o que. Ele imediatamente disse: Encontramos a localização da espada. Falin Ho, em gemido, é uma coisa humilhante para as artes marciais. Mas tá tudo bem no futuro. Haverá muitas oportunidades de vingança. Isso é apenas uma pequena coisa. A grande coisa que precisamos fazer é alcançar o lugar da fundação. O mestre da seita também enviou reforços. Quaisquer discípulos feridos devem retornar. E aqueles que ainda podem lutar devem ficar. Ouvir? Isso. Cada um baixou a cabeça para ouvir o comando. Seus corações cheios de alegria, a oportunidade veio novamente. Contanto que o assento da espada seja encontrado. Essa desgraça será totalmente paga. Para a seita, Flower Mountain. Com uma pergunta, com preocupação, como você está? Você ainda pode andar, se não estiver tudo bem. Você pode voltar? Ele respondeu rapidamente, eu ainda posso tentar. Eu não vou afetar meus irmãos. Ok, siga. De repente ele estava alerta e descobriu algo. Imediatamente olhou para cima em uma direção. Tio, o que há de errado? Ele olhou para os arbustos no penhasco. Quem sai? Depois de dizer que uma sombra negra saiu de lá. E isso não é outro senão Chamon. Votar, Chan franziu a testa. Por que ele está vestido de preto? Aquela sombra negra brilhou em um piscar de olhos.
Ele caiu no chão de frente para eles. Chen Yang se aproximou lentamente. Ele assentiu levemente como uma saudação. Ele parecia preocupado. Novamente eu vi seus olhos afiados olhando para trás. Então ele de repente fingiu ser inocente e perguntou: Aconteceu de eu passar por aqui. Então eu ouvi algo, então perguntei o que é uma espada. O espaço ficou quieto. Shanwin ficou surpreso e pensou: Um ladrão passou acidentalmente. Quem é ele para ser tão ousando aparecer sozinho entre os discípulos de artes marciais? Você está abandonado nesta montanha. Ele pensou e respondeu: Parece que. Sim, eu sou um bandido da montanha. Os dois tios ficaram sem palavras. Esse cara tem um problema. Chung Weon olhou atentamente para ele. O padrão no punho da espada era flor de damasco. Ele é filho de Oa. Ele é o discípulo do filho de Oa. Oa Santanlong. Chan Mayang ficou assustado e surpreso. Como você poderia reconhecê-lo? Isso está errado. Que tipo de flores são flores pintadas? Chong Wan gritou silenciosamente. Quanto mais ele falava, mais exposto ele se tornava. Que bastardo! Como poderia um discípulo de Flower Mountain fazer uma coisa dessas? Você não se sente envergonhado, ele argumentou indiferentemente. Que bobagem, eu sou um bandido da montanha. Vou fingir que você não disse nada. Voto Chan falou. Ok, então você não é um discípulo de flores, mas um bandido da montanha, certo? Sim, é isso que eu quero dizer. Ok, se você não é um discípulo de Flower Mountain, eu só estou tentando lidar com um ladrão. Quem se atreve a bloquear nosso caminho? Chan Yang franziu a testa e olhou interiormente exclamando. Bem, esse nome é bom. Ele me lembrou que, se você se desculpar e for embora, então eu vou te perdoar caso contrário. Você vai se arrepender. Ele riu bem disse. Eu também, direi, se você estiver disposto a me dizer o que é espada. Então eu vou te deixar em paz e deixe suas artes marciais retornarem à seita. Se você não disser nada, você não será capaz de descansar em paz. De repente, houve silêncio. Ele ponderou por um tempo antes de continuar. Ouvi dizer que recentemente a flor da graça reapareceu. Você deve ser Oa Santanlong, o mais forte entre a terceira geração. Discípulos de Oa Filho. Chan Yan acenou com a mão em negação. Não me atrevo a aceitar. Você está exagerando. Chen Wan ficou sem palavras e falou bobagem, dizendo que não era diferente de reivindicar Vou Shuk Expresso. Mas ele negou completamente que não era de Oa San. O fato de que sua espada segurava tinha motivos de flores de damasco. Eu nunca tinha visto isso. Ele sacou sua espada sim. Se você estiver gravemente ferido, então vou considerar isso como lidar com um bandido. Chan Yang, silenciosamente avaliado. A energia da espada é tão poderosa
mesmo que ele apenas puxou a espada. A pressão que causa deixa o oponente com medo. Aquela energia de espada afiada se ele não for cuidadoso. Ele pode acabar com o oponente com um movimento. Os discípulos da seita de artes marciais sempre o considerou um espadachim, com esgrima superior. Ele já estava em um nível mais alto do que os outros. Entre os especialistas que conheci desde o meu renascimento até agora, ele é um dos oponentes que é bastante difícil de lidar com. Esta é a verdadeira espada. Cultivador do conjunto de artes marciais. Pensando nisso, ele lentamente puxou sua espada e disse: Antes de lutar, eu também direi mais. Você também tem que ter cuidado com a cabeça? Nós também não somos tão simples. Chan Mayang, vestindo uma roupa de couro, nem coberta, ficou do lado oposto deles. Inabalável também olhou para ele. Toda a atmosfera de repente ficou estranhamente tensa. Ilusão acaso silenciosamente engoliu sua saliva. Ele se lembra do que Big Sean disse. Vocês parecem ter entendido mal algo aqui. É impossível para ele fazer qualquer coisa com você. Ele só confronta pessoas que são tão poderosas quanto. Ele disse isso. A pessoa que me dominou naquele confronto. Disse isso, o que significa que o mais forte entre os discípulos de Washan, quem veio para Namduang desta vez, foi Washan Tanlong. Mas não importa o quão forte ele seja, ele ainda é apenas um jovem discípulo. Como ele pode enfrentar o mestre Tio Valvin, um dos anciãos das artes marciais, que praticou esgrima e tem experiência? Lutou mais do que ele por décadas. O nome do Tio Wu foi reconhecido nas artes marciais, bem como nas artes marciais. Sua classificação era, de fato, muito maior do que sua. Chan Yang apontou o dedo para ele e disse: Bem, precisamos falar sobre algo. Vamos fazer uma aposta. Vovin franziu a testa e perguntou qual é a aposta. Ele explicou: se nós dois tivéssemos uma competição sem recompensa, não seria chato, que tal fazermos uma aposta? Quem ganhar terá que responder a uma pergunta. Perguntado pela outra pessoa: Está tudo bem? Eu quero saber que tipo de espada você está procurando. E você. Bolshuk respondeu: simplesmente, se você perder, tire seu véu, peça desculpas a nós e admitir que Wei não é o oponente das artes marciais. Chan Maeng imediatamente argumentou: Que bobagem você está falando? Eu sou bandidos da montanha, não flores da montanha. Mas desde que você fez tal pedido, eu concordo. Mas se você perder, você deve manter sua palavra assim que ele terminar de falar. Ele imediatamente assentiu em concordância. Recebendo a resposta, Chan Mayang felizmente fechou o negócio. Ok. Vem aqui. Por que você não me deixa atacar? Primeiro, se você não nós dois vamos ficar aqui e lutar. Ok, você é muito arrogante. E,
inabalável. A pessoa queimando com o assassino ou um avisado. Eu vou. Antes que ele pudesse terminar sua frase, Tian Yan falou: se você não subir, eu vou subir primeiro. Depois de terminar de falar, ele balançou sua espada e lançou um ataque repentino. Um fluxo de energia da espada passou pelo corpo do ancião, quebrando o tronco da árvore atrás dele, fazendo com que ele se quebre ao meio. Em um piscar de olhos, o tronco da árvore caiu no chão e ele ainda ficou imóvel. O ancião inabalável olhou lentamente para trás, sua expressão extremamente confusa. Tian sorriu e disse que eram apenas preliminares. Ele permaneceu em silêncio e olhou para trás. Eu não pude deixar de exclamar silenciosamente em meu coração. Era muito perigoso. Se aquela energia da espada tivesse acabado de ser apontada para o meu pescoço, minha cabeça teria caído. Ele então levantou a mão para limpar o sangue restante de seu rosto e respondeu: obrigado. Você foi tolerante, tá tudo bem. Se você quer lutar, então se apresse. Já que estamos enfrentando, ambos os lados devem usar toda a sua força. Ok. Assim que ele terminar de falar, o ancião, sem deixar vestígios, desapareceu imediatamente, fazendo Tian Mayong também surpreendeu. Ele de repente apareceu de cima e gritou alto. Eu também pensei assim. Tian Mayong sorriu animadamente e disse tudo bem. Ele balançou sua espada para baixo e ele pulou suavemente para o lado. Este movimento de espada dele foi verdadeiramente poderoso. Um grande terremoto sacudiu todo o chão. Divida o lugar onde você acabou de ficar em duas metades. Tian Mayang usou o zigo para se agarrar ao penhasco próximo. O ancião inabalável determinou sua direção. Rapidamente, correu para a frente, observando-o se mover na frente dele. Ele de repente percebeu muitas coisas que ele tinha visto no passado. Qual é a diferença entre artes marciais e artes marciais 100 anos atrás e agora? Neste momento, Tian Mayang de repente sacou sua espada para bloquear o ataque. As duas espadas afiadas se tocaram, criando um som ensurdecedor. Por causa da força, ambos foram ricocheteados ao mesmo tempo. Ele continuou a usar seu irmômetro para agarrar o chão. Para manter o equilíbrio, os dois apenas correram um para o outro para lutar. Do ar para o chão. Ele endireitou a lâmina e a esfaqueou em sua direção. Tian Mayang imediatamente se inclinou e se esquivou com sucesso. Ele chutou com força o penhasco sob seus pés para ganhar força na mente de Tian. Ele vagou silenciosamente depois daquele tempo. Artes marciais desenvolveram ou gradualmente diminuiu. Depois da guerra com a religião demoníaca, um chute repentino dele veio bem na frente dele, sem impacto. Enquanto ele se esquivava do chute, atingiu o penhasco, fazendo com que ele tremesse. Perdendo seu apoio, ele caiu, caindo livremente no ar.
mesmo que ele tentasse usar sua força interna para cercar e proteger seu corpo. Mas caindo de um lugar alto, ainda não pode evitar um forte impacto. Olhou para ele, caindo no chão. Ilusão, Chan exclamou em pânico, mestre. De repente, um fluxo de ar, como uma fita de seda enrolada, voou. Chan Maeng olhou de cima para baixo e avaliou que as artes marciais, espada Shi, é usada em combate exigindo forte força principal no corpo, manter ao atacar o inimigo. Essa é a razão pela qual os discípulos é difícil para a segunda geração de marcial. Artes para desenvolver plenamente a poderosa força das artes marciais atuais. Esgrima. Porque a força interna do marcial, artes não são suficientes. Embora artes marciais e esgrima são feitos de forma flexível e gentil. O objetivo deste último é usar suavidade para superar a dureza, mas mesmo assim é ser capaz de manter um equilíbrio, situação com o adversário, e esperar a oportunidade do adversário. Ter uma brecha para vencer. Você também precisa ter uma força interna forte. Em outras palavras, praticando a mesma arte marcial. Mesmo que sejam da mesma seita, a pessoa com força interna mais forte será capaz de desenvolver as técnicas de artes marciais. Eles praticam com poderes completamente diferentes. Ele murmurou à espada salve-estrelas. De fato, Sword Energy se manifesta como seu nome sugere, mas ainda não o suficiente. Chang'an soltou o penhasco e pulou. Ele segurou a espada com força em sua mão e correu para a nuvem de gás. A espada em sua mão emitiu um raio de energia interna. Ele balançou sua espada, cortando direto para baixo. Uma espada poderosa, cortado em direção à espada da moda mais velha ao meio. Ele ficou atordoado, cortando minha espada em pedaços. Não poderia ser assim, como poderia a energia da espada. Com minha poderosa força interna infundida nele. Ser cortado por aquele Brad. Bastardo, é isso. Por favor, continue esse meu truque. A verdadeira energia parecia ser tirada do Dante e transferido para a espada na mão. Ele gritou alto, cortando a técnica da espada. O grande rio fluiu. Um furacão surgiu, o vento soprou tão ferozmente que todos os presentes não aguentavam. Chun-Li não pôde deixar de exclamar e surpreender. Seu tio era tão bom. Sua técnica de espada foi lançada em um ângulo incrível. E potência L. Como poderia aquele pirralho parar seu movimento Master Sword? Com aquela poderosa força interna. Mesmo que esse garoto seja o Oa-san mais talentoso. Tan Long e Io-A, filho, ele ainda não consegue impedir que os movimentos da espada entrem. Como o fluxo de um rio. A espada se move em envelope, leve a figura de Chamian. Ele cerrou os dentes e sussurrou. Brad, com este movimento de espada, você será derrotado. De repente, seus olhos mudaram, como se algo tivesse acontecido no céu. Chamayang cortou uma espada semicircular.
Isso é tudo que explodiu a energia interna da espada. Movimento do inabalável, ele exclamou com horror: o que? O feixe de luz de sua espada, esfaqueado direto para ele. De repente, ele